Na nossa abertura de programa, eu quero trazer uma reflexão para você a respeito daquilo que é desfrutar da verdadeira presença de Deus nos nossos corações. Quantas pessoas enxergam na Bíblia um livro de regras, de imposições, mas aqueles que vivem na verdadeira essência do Evangelho sabem que cada linha desse texto aqui traz para você vida e vida em abundância. E o que eu quero meditar com você nessa parte do nosso programa é sobre a vitória da graça. E nós vamos ler esse texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 3 ao 11, diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui nós temos uma lição da autoridade da graça sobre o pecado. A graça nos foi confiada por meio de Jesus Cristo, para que nós recebêssemos da parte dele uma vida de soberania. O pecado entrou no coração do homem para derrotá-lo, para vencê-lo, para fazer com que nós nos tornássemos pessoas distantes da presença de Deus. Mas em Jesus Cristo nós recebemos o poder da graça. E quem está em Cristo é nova criatura, e o pecado não mais nos domina. Nesse texto de João 8, Jesus recebe das mãos dos fariseus e dos escribas uma mulher adúltera, aquela que pela lei deveria ser apedrejada até a morte. E aqueles homens então perguntam a Jesus: e aí, o que fazer? Um detalhe interessante: Jesus o tempo todo estava de cabeça baixa, escrevendo na terra, sem olhar para aquela mulher, sem julgá-la por quem ela era, sem conhecê-la diante daquela situação difícil. Por quê? Porque para Jesus não importa quem nós somos, para Jesus não importa a maneira como nós chegamos. Para Jesus, a vitória sobre o pecado não é individual, mas o Senhor nos olha com graça para que nós exerçamos nele o poder de dizer não ao pecado. E Jesus então, sem olhar para aquela mulher personificada, diz àqueles fariseus: quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. Imediatamente aqueles homens, acusados pelos próprios pecados que carregavam, vão embora. E aquela mulher fica sozinha, frente a frente com Jesus. Jesus, que era o único que efetivamente poderia atirar a pedra, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas Jesus levanta os olhos e aí sim se depara com aquela mulher. Como hoje, Jesus olha para mim e para você, não sob a ótica dos acusadores, não sob a ótica de quem deseja o nosso mal. Jesus nos olha com amor. E ele disse àquela mulher: onde estão aqueles que te acusavam? Se eles não te condenam, eu também não te condeno. E com essas palavras, Jesus dá àquela mulher a vitória sobre aquele pecado. Mas a vitória não terminou ali, porque Jesus a envia para uma vida nova.
E todos nós que temos uma experiência com a graça de Deus, nos levantamos para uma vida nova. E nessa vida nova nós temos uma missão, a missão de ir e não pecar mais. Talvez você vá me dizer, bispo, como é que eu vou viver sem pecado? Será que Jesus não sabia que aquela mulher voltaria a pecar? Claro, todos nós teremos as nossas falhas, mas quando Jesus diz a ela, não peques mais, ele estava falando sobre o pecado não ter mais domínio. E na graça, nós recebemos essa vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Que você tenha essa autoridade e esse poder contra toda acusação, contra todo o mal. Levante-se e você vai vencer em Jesus.